Boa noite. Vocês estão me escutando bem? Dá um ok se vocês estão me escutando. Boa noite, Elane. Tá me escutando bem, Elane? Que bom. Esperar só um pouquinho aqui para entrar mais gente, né? Boa noite a todos. Sou Mila, trabalhadora lá da Casa de Francisco, lá de Clara, e venho aqui hoje fazer o comentário do Evangelho. Tarcísio, que bom, obrigada pelo retorno. Então a gente vai estudar hoje capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E capítulo 10, item 9, o argueiro e a trave no olho. E esse capítulo, ele é muito bom. É um dos melhores que eu considero assim do Evangelho para a nossa reflexão do nosso dia a dia. E assim vamos pedir aos nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões, que estejam presentes, nos iluminando a todos que estão aqui assistindo esse Evangelho. E para começar a leitura, o comentário, eu vou ler um pouquinho aqui do trecho, né? O argueiro e a trave no olho. Por que verdes um argueiro no olho do vosso irmão e não verdes uma trave no vosso olho? Ou por que dizei ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócrita, arrancai primeiro a trave do teu olho, e depois vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. No item 10, a gente vê o seguinte: um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem, antes de ver o que está em si. Para se julgar a si mesmo, seria necessário olhar num espelho, se transportar de algum modo para fora de si mesmo e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazer o que eu faço? É incontestável o orgulho que leva o homem a esconder de si mesmo seus próprios defeitos, tanto morais como materiais. Esse defeito é totalmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é absurdo, pois esses dois sentimentos neutralizam-se. Com efeito, como um homem bastante orgulhoso, para acreditar na importância de sua personalidade e na sua supremacia de suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo bastante abnegação para fazer ressaltar no próximo o bem que eu poderia eclipsar no lugar do mal que eu realçaria. Se o orgulhoso é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Nós o encontramos na base e como móvel de quase todas as ações humanas. É por isso que Jesus se dedicou a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então aqui o que é que nos faz refletir sobre esse evangelho? Quando diz que primeiro, antes de olhar o arqueiro, que é uma farpazinha no olho do outro, que a gente tire, a trave do nosso olho. Muitas vezes
a gente se pega julgando as ações do nosso próximo, né? E o julgamento, as condenações nos afastam de Deus, nos afastam da essência divina. E para que a gente não cometa esses erros que nos faz mal, primeiramente a nós, aí vem a reflexão do autoconhecimento, né? Sócrates já nos disse: conhece-te a si mesmo. Quando Jesus fala aqui para primeiro tirar a trave de nosso olho, ele quer dizer que nós possamos exercitar o autoconhecimento. Se aquele defeito que a gente está julgando o próximo, se não está em nós, para que a gente, observando com a boa vontade e se melhorando, a gente possa ajudar o outro, tirar aquela farpa, ou seja, olhar o outro com a experiência daquilo que a gente já viveu, daquilo que nós reconhecemos e nos esforçamos para nos melhorar. E aí assim a gente poder ajudar, mas não no conceito, no sentido do julgamento, mas do auxílio. Muitas vezes nós percebemos que o outro está cometendo alguma atitude que venha prejudicar alguém, que a gente possa lá conversar, fazer a observação, mas não com o intuito de degredir a imagem do outro. A gente quer corrigir o outro daquilo que a gente acha que é correto, né? E a gente esquece que o outro precisa passar pelas provações da vida para poder amadurecer o seu espírito. Muitas vezes nós precisamos realmente cair, ser responsável pelos nossos próprios erros, para que a gente aprenda, para que a gente evolua. A gente não pode fazer com que o outro seja da maneira que a gente quer que seja. Cada um tem o seu momento evolutivo de ser, o seu momento de ser. Quando a gente interfere nesse livre-arbítrio, a gente está tirando dele a oportunidade da evolução. A gente está tirando dele a liberdade dele evoluir como ser humano, como espírito. Então, ninguém precisa ser da maneira que a gente quer que seja. Cada um tem o seu momento. Então, às vezes, a gente também, nessas atitudes do julgamento, né, dessas atitudes de querer corrigir o outro, a gente acaba perdendo os bons relacionamentos. Quando a gente aponta o dedo na ferida do outro, né, de como não saber fazer da forma mais coerente, mais correta, mas se a gente fizer de uma forma que agrida, que fira mais ainda, que sangre mais ainda essa ferida, os nossos relacionamentos, esses laços de relacionamentos, eles são desfeitos, são quebrados. Aí onde existe as desavenças, as intrigas, né, as maledicências. Então, quando a gente começa a olhar o outro com um olhar de compaixão, de compreensão, né, do não julgamento, a gente começa a ter um olhar mais humano, mais amoroso. A gente muda a sintonia de uma sintonia do mal para uma sintonia do bem. E aí assim a gente vai respeitando o espaço de cada um. E os laços, eles vão se fortalecendo em vez de se quebrarem. Tem outra observação, que quando a gente passa, né, a querer tirar essa trave do nosso olho, que essa é a reforma íntima propriamente dita, esse autoconhecimento, essa nossa autoanálise para nosso melhoramento, muitas vezes é difícil de fazer essa observação. E a gente começa a acusar os nossos obsessores pelos nossos próprios erros.
E quando a gente erra de alguma forma, a gente culpa o obsessor, que é muito mais fácil culpar o obsessor do que a gente olhar, né, para dentro de si, como fala aqui no Evangelho, olhar como se estivesse olhando para um espelho e se perguntando se fosse eu que cometesse aquele ato, né, como é que eu me sentiria, como é que a espiritualidade viria essa atitude. E aí é muito difícil, às vezes não queremos enxergar essa mudança. E aí começamos a culpar, né, o obsessor por isso. Ou então cobramos a perfeição do outro, se nós ainda não somos perfeitos, se nós ainda temos muitas coisas para corrigir. Então, se nós queremos ser aceitos com nossos defeitos, que a gente procure aceitar o outro com os defeitos dele, sem cobrando uma perfeição que a gente não tem, ainda está longe de consegui-la. Mas não é impossível, a gente consegue. E a gente fazendo uma comparação com esse estudo, né, lá no Livro dos Espíritos, no item, na questão 919, em que Allan Kardec pergunta ao Santo Agostinho, e ele nos responde, né, da seguinte forma, para que a gente possa conseguir fazer essa autoavaliação, essa reformulação íntima, conhecermos a nós mesmos. Então, Allan Kardec pergunta, né, faz a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E aí ele vai perguntar, né, como que a gente consegue tirar essa trave do nosso olho? Como é que a gente consegue fazer essa mudança íntima, né, para melhor? E ele responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E aí na questão 919A, ele ainda pergunta: conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, assim, a dificuldade, a gente conhece essa máxima, conhece a ti mesmo, né? Mas como conseguir? Você tem alguma receitinha aí para nos ensinar? Porque é muito difícil. Então, ele fala, o Santo Agostinho responde a seguinte forma: fazei o que eu fazia quando vivi na terra, ao fim do dia. Ao fim do dia, interrogava minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesma se não faltara com algum dever, se ninguém tivera motivo para mim se queixar. Ou seja, quando chegava no final do dia, Santo Agostinho consultava a sua consciência e perguntava se ele fez algum mal a alguém, se alguém teria algo de queixar-se dele, né? Então, nos colocar no lugar do outro e fazer essa avaliação, se o outro teria alguma coisa de se queixar da gente. Então, vai mais adiante. Foi assim que cheguei a me conhecer e que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse. Grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus os assiste. Ainda ele vai mais além, né? Que peça auxílio aos anjos guardiões e a Deus no auxílio dessa reformulação, de poder conseguir ver, né? Tirar esse véu, esse orgulho de dentro de nós, tirar essa trave e perceber, né, o erro que existe, que a gente possa se melhorar. Dirige, pois, a vós mesmos perguntas,
Interrogai-vos sobre coisa que, feita por outrem, censurarieis sobre se obraste alguma ação que não osarias confessar. Perguntai ainda mais. Se aprovasse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada possa ser ocultado. Ou seja, quando a gente chegar num plano espiritual, aos olhos de Deus, como seria o nosso comportamento? Né? Como é que a gente se enxergaria? Então, diante de alguma atitude que algum comportamento nosso que nossa consciência já nos acusa, né? Quando a gente tem o conhecimento, que a doutrina espírita nos ajuda nesse esclarecimento, de a gente fazer essa consciência. Se eu cometi uma atitude errônea e eu agora fosse no plano, partisse para o plano espiritual e eu estivesse diante de Deus, como é que eu me sentiria nesse momento? Então, a nossa própria consciência nos avisa. E aí começa o processo da nossa reformulação, né? Quando a gente observa e aí, poxa, eu me sentiria feliz com essa atitude ou eu me envergonharia? Se eu me envergonhar, o que é que eu posso fazer para mudar? Isso é um dos caminhos. E aí, ele fala, né? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como a de alguém julgar-se a si mesmo. Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Então, assim, muitas vezes a gente camufla, né, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, e nos achamos dignos, né, de certas coisas, de conseguir algo que muitas vezes venha nos prejudicar, mas aí nossa vaidade nos acha que esse ato só nos faz melhor, nos dá prazer, nos traz felicidades aqui na Terra, e aí a gente vai ficando vaidoso, orgulhoso e vai camuflando, né, do que assumir os nossos próprios erros, as nossas próprias responsabilidades pelos nossos atos. E quando a gente toma rédeas dos nossos atos e quer ter a vontade de mudar, aí a gente fazendo essa transformação, a gente pode auxiliar o outro, tirando, né, ajudando a tirar aquela farpa do seu olhar, do seu olho, mas através do conselho, através de uma mão amiga, através de poder ajudar a enxergar algo que ele ainda não enxergou, mas respeitando o livre-arbítrio dele. Né? Porque muitas vezes o outro não está preparado ainda para essa mudança, não quer ver, né? Não é o momento dele, aí a gente recua, respeita e deixa cada um seguir o seu caminho. E quando ele sentir a necessidade de vir em busca, a gente estende a mão, mas não na questão de repreendê-lo, né, pelos seus comportamentos e suas atitudes, porque quando a gente passa esse olhar, né, olhar para esse espelho, se alguém nos repreendesse publicamente, chamando nossa atenção na frente de todo mundo, degredindo nossa imagem, a gente ia se sentir mal, né, nosso orgulho iria nos ferir, e a gente iria ficar magoado com essa pessoa. Então, que a gente não faça o mesmo. Então, algumas regrinhas, né, que o Santo Agostinho aqui para a gente fazer o fechamento do Evangelho é a questão do conhecer-se a ti mesmo, nos colocar no lugar do outro, estar aberto à avaliação das nossas ações por nós e por nossos inimigos, não desprezar a opinião, né, dos nossos inimigos, mesmo que a gente não concorde agora, mas analisar. Como diz, quer saber quem você realmente é, vai perguntar ao inimigo nosso, porque o amigo ele
camuflar, vai ali passar por cima. Muitas vezes não diz a verdade, mas o nosso inimigo diz. Ele vai lá e aponta. E aí a gente, né, vai ficar assim na hora, mas aí né, faz essa autorreflexão, vê se o nosso inimigo tem razão e procura mudar. Isso vai fazer bem a nós mesmos. Essa consulta da nossa consciência, pedir ajuda a Deus e aos nossos anjos guardiãos e sermos responsáveis pelas nossas atitudes. Não culpar o outro pelos nossos erros, não culpar os nossos obsessores pelos nossos erros, não culpar os nossos amigos, nossos pais, irmãos, filhos, sobrinhos, né, os nossos familiares pelos nossos erros. Não, nós somos responsáveis por aquilo que praticamos, né? Somos responsáveis por aquilo que cativamos também. Então, essa é a reflexão da noite. É esse autoconhecimento. É mudar essa sintonia do mal para o bem. É olhar o outro com compaixão, é nos olhar com compaixão, é pedir auxílios dos bons espíritos de Deus, dos nossos anjos guardiões que estão aí a nos auxiliar, que nunca nos abandonam, nós nunca estamos sós, estamos na companhia deles e que a gente possa sintonizar nessa companhia. Exercitar o não julgamento é difícil. Porque vira e mexe a gente está julgando o nosso próximo. Mas quando a gente começa a praticar e vivenciar essa ação, a gente começa a sintonizar cada vez mais com os bons espíritos, com a energia do bem, se conectar com essa nova dimensão de amor, de paz, sentir paz, né? Conhecer-se a nós mesmos, fazer essa mudança, é procurar sentir paz, é sentir feliz conosco, com a vida. Então, essa é a reflexão do nosso Evangelho, que a gente possa vivenciar no nosso dia a dia, né, procurando ser mais humildes, exercitando o perdão das ofensas, estar mais próximos dos nossos irmãos, de Deus, e deixando que cada um plante e colha, e faça a sua colheita, né? A semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então, que nós sejamos responsáveis pelas nossas semeaduras e cada um seja responsável pelas suas. Bem, um beijo carinhoso no coração de todos e em breve estaremos aqui juntos novamente fazendo esse evangelho. É com grande carinho, imensa felicidade e estar aqui novamente com vocês. É sentir a casa de Francisco presente, é sentir vocês presentes em minha vida. Amo carinhosamente a cada um. Paz e bem e uma semana abençoada por Deus, pelos anjos guardiões e os bons espíritos. Paz e bem, meus amigos. E até a próxima. Um beijo.